será que eu vou me tornar como um fariseu? Será que eu vou me tornar uma pessoa legalista? Não faz muito tempo que eu comprei o meu primeiro comentário bíblico da minha vida inteira, e quando eu comecei a estudar a Bíblia com esse comentário, eu descobri que eu cometi um erro grave. E é isso que hoje eu preciso te contar, porque pode ser que você já tenha cometido esse erro ou ainda cometa esse mesmo erro sem saber. Faz alguns anos que eu ouvi uma pessoa comentando que quem fazia cursos de teologia, ou quem se formava, se graduava em teologia, acabava se tornando uma pessoa fria em relação à palavra de Deus, em relação ao agir do Espírito Santo. E eu tinha essa ideia então equivocada na minha cabeça de que se você estudasse a Bíblia muito a fundo, que você perdia a capacidade de deixar o Espírito Santo falar com você. Só que o que acontecia? Eu levava então ali o meu estudo da Bíblia daquela forma, Lê uma vez por semana, às vezes não lê um versículo solto, às vezes, você faz uma oração ali, tá precisando de alguma coisa, daí fala, Deus, fala comigo, aí você abre a Bíblia em qualquer lugar, aponta ali, sem olhar para um versículo, lê. Às vezes, pode ser até que aquele versículo tenha a ver, mas muitas vezes acontece que não tem a ver. E pode ser que você, além de tudo, esteja lendo alguma coisa tirando fora do contexto. Basicamente, eu fiz isso por muito tempo na minha vida. Mas então foi que Deus começou a despertar no meu coração um desejo que não vem de mim, vem pela graça de Deus mesmo, de conhecer a palavra de Deus. E eu comecei a mergulhar nisso cada vez mais e criar gosto pela coisa. Eu comprei esse comentário bíblico para que eu possa entender o que o texto quer dizer, qual é o contexto em que aquelas coisas foram ditas, os ensinamentos de Jesus, o que tinha a ver a questão cultural da época que interferia no que ele estava falando, porque a forma como ele se comunicava com as pessoas, seja com os estudiosos da lei, quando ele chamava a atenção deles, ou então com a multidão mesmo, que era formada por pessoas simples, Jesus usava exemplos do dia a dia, do cotidiano, e tudo isso tem muito a ver com a forma como a gente interpreta a palavra de Deus. E um dos meus grandes medos, na verdade, é que eu me tornasse como um fariseu, uma pessoa legalista. E pode ser que você tenha a mesma impressão sem nem perceber, mas não tem nada a ver isso. E foi isso que Deus começou a despertar no meu coração. Aliás, eu vou contar nesse vídeo, não agora, daqui a pouquinho, uma novidade que eu tenho, tá? Uma coisa muito legal que vai acontecer nos próximos dias e que eu quero compartilhar com você. Então fica aqui comigo. E um dos textos bíblicos aí que as pessoas podem usar para dizer que se você começar a estudar muito a palavra de Deus, que você vai se tornar uma pessoa fria ao agir do Espírito Santo, uma pessoa cética em relação ao agir de Deus, tá lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, em que Paulo diz assim: Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse versículo está sendo usado de forma equivocada para gerar essa ideia, às vezes, no teu coração, assim como eu pensava antes. Não tem nada a ver com matar o agir do Espírito Santo. Pelo contrário, o que Paulo está querendo dizer aqui é que a letra, a lei em si mesma, ela pode nos matar de duas formas. A primeira delas é se nós acreditarmos que se você souber o que está escrito e que se apenas isso, o teu conhecimento em relação à letra, às escrituras, que é isso que vai te trazer salvação. E é aqui que Jesus faz a crítica para os fariseus e para os mestres da lei, mostrando que não é a letra que vai trazer a salvação, mas é a vida através de Cristo Jesus, através do sacrifício que Jesus fez. E a segunda coisa que a letra, que a lei, que as escrituras nos mostram é que nós estamos condenados à morte eterna. Então a letra mata nesse sentido, porque é muito conectado com o primeiro ponto ali que eu falei. Nós descobrimos através da palavra de Deus que nós não somos capazes de cumprir a lei. E de novo, então, vem a mesma questão de que nós somos salvos pela graça e não por nós mesmos, pelas nossas obras, por a gente tentar cumprir ao máximo que a gente puder a letra da lei, o que está escrito na palavra de Deus. Só que veja que isso não significa que nós não devemos buscar conhecer a palavra de Deus, buscar esse conhecimento e aplicar isso na nossa vida. Porque nós aprendemos na palavra de Deus que nós temos que viver uma vida de santidade. A partir do momento que a gente nasce de novo, através desse sacrifício que Jesus fez na cruz e que o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nós, ele habita no nosso coração, na nossa vida, nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Só que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia para a gente poder saber como nós devemos atender ao comando da voz do Espírito Santo. Para que a partir de agora, então, a gente não faça mais a vontade da nossa carne, mas a vontade de Deus, desse Espírito de Deus
que habita em nós. E foi a partir disso, então, que Deus começou a trabalhar no meu coração quando eu comprei esse comentário bíblico. Na verdade, isso foi crescendo no meu coração ao longo do tempo. Esse interesse foi Deus que foi despertando, né? Foi o Espírito Santo que foi despertando no meu coração. E num certo momento, eu vou ser bem sincera com você, eu entrei sim numa crise, faz aí acho que uns 2 ou 3 anos, porque esse interesse por conhecer a palavra de Deus começou a ficar tão forte no meu coração e eu comecei a me dedicar tanto que eu falei assim, será que eu vou me tornar como um fariseu? Será que eu vou me tornar uma pessoa legalista? Mas aqui é uma questão de nós compreendermos de novo qual que era a briga de Jesus com os mestres da lei. Quando ele repreendia os fariseus, quando ele repreendia esses mestres, o que realmente ele estava querendo dizer? A primeira coisa é, ele criticava que eles conheciam as Escrituras, mas não reconheciam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias que Deus prometeu enviar. Eles conheciam tanto a letra, mas não conseguiam entender que Jesus era a concretização de todas aquelas promessas que eles conheciam no Antigo Testamento. Outra crítica que Jesus falava é que eles criaram regras que eram extra-escrituras. Hoje, poderia dizer hoje, né, extra-bíblicas. A gente vê isso muito acontecer hoje. Pessoas criando atos de religiosidade que não são bíblicas e colocando essa carga sobre as pessoas como se Deus tivesse estabelecido aquela regra, quando Deus não estabeleceu. Então esse é outro ponto do que Jesus critica. E principalmente você pregar uma coisa e fazer outra. Aqui era a hipocrisia deles. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Então é muito importante a gente compreender isso, porque o fato de você começar a se dedicar a estudar a Bíblia, a ler, a tentar entender, não vai tornar você uma pessoa legalista. Tira essa ideia errada da sua cabeça. Quanto mais, então, a gente estuda a palavra de Deus, eu posso garantir para você, de todo o meu coração, que você vai se surpreender. Então tem muitas passagens aí, bem comuns, né, que a gente conhece, que são fruto dessa falta de entendimento, dessa falta de dedicação à leitura da Bíblia em seu contexto. Pegar versículos soltos e tentar, né, viajar aí nos significados é uma grande porta aberta para que as pessoas cometam heresias. Então, assim, versículos soltos que a gente conhece e que precisam do seu contexto bem aplicado para que esses versos, esses versículos possam fazer sentido. Tudo posso naquele que me fortalece, não julgueis para não ser julgado, a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando eles são tirados do contexto, eles perdem todo o seu significado. E por que que isso tudo é tão importante? Por que que eu decidi contar isso para você? Por que que eu preciso te contar o que eu estou te contando hoje? Porque diante de tantos acontecimentos no mundo, no último mês aí a gente teve vários acontecimentos, né? E daí vem um monte de vídeos, de teorias e profecias e pessoas querendo ensinar a palavra de Deus. E como que a gente, então, como cristãos, nós agimos diante de tudo isso? Basicamente, você precisa conhecer a palavra de Deus. É só dessa forma que você não vai ser enganado. Naquela famosa passagem em Efésios 6, que fala da armadura de Deus, eu não sei se você já reparou, mas olha só, versículo 17 lá de Efésios 6. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, a mente assim, ó, faz... Não sei se fez aí pra você, mas pra mim fez. Pensa só comigo, num soldado daquela época. Se ele pegasse a sua espada e ele treinasse com a espada dele apenas uma vez por semana, você acha que ele estaria preparado pra guerra? Não. Se ele sentasse e visse apenas alguém manejando a espada, ele estaria preparado pra guerra? Também não. Ele precisava treinar todos os dias para que ele pudesse ter essa habilidade de manejar a espada dele, né, usando ali toda a armadura, mas manejar essa espada para ele poder guerrear. O que Paulo está falando aqui em Efésios é exatamente sobre isso, quando ele fala para a gente vestir a armadura, além de todos aqueles outros componentes ali, o fato de a palavra de Deus ser a espada tem um significado muito incrível. Nós precisamos aprender a manejar essa espada para que a gente possa batalhar nas regiões espirituais. Paulo está falando ali logo um pouquinho antes que a nossa batalha não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados, os potestades, contra os espíritos malignos, né, no mundo espiritual. O grande exemplo que nós temos é de Jesus no deserto. Quando Jesus está lá no deserto, após os 40 dias de jejum, ele foi tentado por Satanás. Nas 3 vezes, Satanás tentou enganá-lo. Satanás estava usando
textos da palavra de Deus fora de contexto, tá entendendo? Versículos picados, soltos, para tentar mudar a forma, né, de entender, mudar ali a intenção do que estava escrito para enganar Jesus. E nas 3 vezes, como que Jesus venceu a tentação? Ele estava cheio do Espírito Santo e ele rebatia com a palavra. Ele pegava e mostrava, não, a palavra de Deus diz assim. Na nossa vida é a mesmíssima coisa. Para que a gente possa ter uma vida de santidade diante de Deus, para que a gente possa buscar viver essa vida conforme a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos saber manejar, a gente precisa entender o que diz a verdade. Porque senão, você vai ver vídeos aí na internet, vai ver pessoas falando sobre várias teorias. Cada vez que surgir aí um assunto novo, você vai ver um monte de gente falando sobre profecias, o que isso quer dizer, o que não quer e tal. Mas o fato é, se você não conhecer, você vai ser enganado, como Jesus mesmo alertou lá em Mateus 24. Diante de tudo isso, então, qual é a solução? Você pode estar pensando assim, tá, eu faço o que agora? Será que eu me matriculo num curso de teologia? Não, não precisa você fazer isso. Então, eu vou dar 4 dicas aqui para você, tá? Bem simples. Em primeiro lugar, leia a Bíblia todos os dias. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Segunda coisa, pare de ler versículos soltos, né? Não tem esse negócio de orar, abrir, apontar aqui, ler um versículo solto e achar que você está sabendo manejar a espada desse jeito. Esquece, isso não funciona. Começa a ler um livro de cada vez. Pega ali algum livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, os Evangelhos, né? Pega um que mostra bastante ali a passagem de Jesus, os ensinamentos que Jesus deixou. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas é uma coisa que a gente está um pouco mais habituado a ouvir de repente. Não tenha pressa em ler a palavra de Deus. Se você ler um capítulo no teu horário que você definir para você estar em contato com a palavra de Deus, maravilha. Se você ler meio capítulo, maravilha também. A quantidade não é importante, mas é a qualidade. Ainda que você não entenda. Tem pessoas que às vezes, né, mandam mensagem para mim e falam, Bê, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu leio, mas não entendo. O primeiro passo é você ler. Você precisa saber o que está escrito, ainda que você não entenda tudo. É natural você não conseguir compreender todas as coisas. Mas não é isso que vai fazer você desistir, tá? Nessa hora, você pode orar e pedir para que Deus, que é o próprio autor desse livro, te mostre o que ele estava querendo dizer naquela passagem. E de repente, a mente se abre e você entende o que está. Vai acontecer isso sempre? Não, né? Tem questões ali que são culturais, históricas, que você vai ter que realmente conhecer sobre aquilo para que você possa compreender. Nesse caso, comece a anotar essas suas dúvidas. E depois aí você pode, de repente, buscar em fontes selecionadas, confiáveis, né? Perguntar para alguém que você confia. Às vezes pode trocar ideia com algum irmão, com alguém que está se dedicando também. E juntos vocês podem descobrir qual é o significado daquela passagem em específico. Muitas vezes eu pego, gente, é normal. Eu tô lendo ali, não tô entendendo, aí eu fico, nossa, mas o que será que Jesus quis dizer aqui, né? Aí eu vou, por exemplo, esse comentário bíblico ajuda bastante, ele dá ali um contextozinho, ele explica alguns detalhes que na Bíblia não estão, mas que fazem parte desse contexto histórico, cultural e ajudam a gente a compreender. E por fim, né, eu já falei, são 4 aí, então ó, comece a ler, anote o que você não entende, não leia versículos soltos e o último, dedique tempo, não tenha pressa para ler. É só você com você mesmo, né? Você não está concorrendo com ninguém, não tem essa obrigação de que você tem que ler a Bíblia em um ano, enfim. Você está estudando a palavra de Deus, você está querendo conhecer sobre o nosso Deus. E chegou então aquela hora que eu vou contar para você a grande novidade que eu tenho para falar. Com muita alegria, quero te contar que eu vou começar em breve uma pós-graduação em Teologia Bíblica focada no Novo Testamento. Uhul! Eu tô muito animada. Foi realmente, assim, algo muito especial que Deus foi preparando, enfim, colocou ali no meu caminho essa vontade também de fazer essa pós-graduação. E eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção, não só para minha vida, mas eu quero que seja uma bênção também para a sua vida, aqui pro canal. Sempre que você puder, lembre de orar por mim, ore também aqui pelo canal, para que Deus possa abençoar e fazer a sua vontade através da minha vida, através desse canal aqui no YouTube, para que muitas pessoas possam aí desenvolver esse amor pela palavra de Deus, por estudar a palavra de Deus e por ter um relacionamento cada vez mais íntimo com o nosso Pai. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Um grande beijo, até a próxima, porque você já sabe, né? Eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.